Oi, pessoal! Estamos aqui no Estúdio Sigma para mais um podcast da revista Planeta Água. Mais um podcast, podcast campeão de audiência. Você está sabendo disso, Salve né? de palmas! Você viu as últimas Podcast. estatísticas? E hoje nós estamos aqui novamente dando aquela sequência dos episódios da série Tesla com a presença de um engenheiro sênior da Tesla entre nós. Só que hoje ele trouxe um convidado. Exatamente. Quem é esse convidado, Aurélio? É o Davi. Valente! Davi Valente, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Davi. Muito obrigado. Davi. Já vem com a estrela, né? Já. De quem é a estrela? Minha? Do Davi. A estrela de Davi. Oh. Lembrando, quem não assistiu a primeira parte desse podcast, já está liberado aqui, então vá lá e confira a primeira parte. Seria a segunda parte? Não seria? A segunda por enquanto, né? Por enquanto, dos episódios. Então vamos iniciar esse bate-papo. Aurélio, seja muito bem-vindo aqui conosco hoje. Quem não conhece, obrigado. Aurélio Rosa. Obrigado. Como é que é o sentimento de estar aqui participando novamente? Eu tô muito ansioso. Tá? Então, Com a fica mão tranquilo. toda molhada. Mas não pede para poder ir pro sol à noite, não. Pelo amor de Deus. Ah, não. Sei só quem assistiu a primeira parte do podcast. Referências. Então, hoje o assunto, a gente vai começar Você não com... apresentou o Davi. Calma. Apresentei. Apresentou o Davi? Não, mas não perguntou quem era. É, Falou que ele é do É. segundo ano. Davi, tem uma pergunta que eu faço. Vamos ver como é que você vai se sair. Pode ficar tranquilo. Só para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você também. Quem é o Davi Valente? Eu sou um estudante do ensino médio, estou no segundo ano e tenho muitos objetivos na minha vida e é isso aí. Pretendo cumpri-los. Aí, Você é Já- de Anápolis, Davi? Sou de Goiânia. 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 Já sabe qual curso você vai Não, ainda estou decidindo. pensar? Beleza. Eu posso falar um pouco mais sobre o Davi, então, porque a Rafaela, né, ela é mãe do Davi, Rafaela Valente, psicóloga. Ela estudou psicologia com minha mãe e elas formaram juntas e trabalham juntas hoje. Inclusive fizeram um retiro lá na Bahia, que foi A Rafaela é de projeto Anápolis? político. Rafaela é de Goiânia. É de Goiânia. De Goiânia. É. E daí a Rafa falou, né, que o Davi estava muito interessado assim na Tesla, nos drones. O que mais que eu faço? Contar piada sem graça. E Acho que isso é acima de tudo. exatamente, investimentos, né, Davi? E é uma pergunta assim que vem várias vezes para mim, né, tipo essa questão de investimentos. O pessoal acha que eu sou investidor, né? Eu sou engenheiro, mas assim, eu tenho noção, um pouco de noção sobre como que essas coisas funcionam por muitos anos assim de estudo, de curiosidade, de interesse. E responder essas perguntas que o Davi vai ter, o que ele tem, né, que ele fez umas perguntas e tal. Eu acho que vai ser interessante porque a gente pode compartilhar isso aqui com mais gente que talvez estejam as mesmas dúvidas. E se eu puder ser útil dessa forma, vai ser um prazer. Então hoje nós vamos ter um podcast mais ou menos a inversa, né? Exatamente. Não vai ser o normal. O entrevistador hoje é o convidado, que ao mesmo tempo também vai ser entrevistado. Não Ótimo. entendi nada. Isso é né? muito Acho bom. que é isso. Nem eu. Não entendi, mas compreendi. Seria isso. Acho que o pessoal já percebeu pela dinâmica das... Porque normalmente o senhor fica aqui, né? O convidado aí, a gente tem Não, uma... mas o recado do Aurélio foi bem objetivo, Foi. porque respondendo as perguntas do Davi, que tem uma série de questões sobre Tesla, investimento, futuro, vocação profissional, e o Aurélio estará respondendo a milhares de outros Davis que poderão ter esclarecido as suas dúvidas. Isso é muito importante, muito bom. Parabéns pela iniciativa, viu? Parabéns. Davi, A palavra é sua. sua pergunta. A primeira Vamos delas. iniciar. Bom, a primeira pergunta que eu separei, acho que já devem ter te perguntado bastante, é por que você escolheu a Tesla? Por que eu escolhi a Tesla? Então, eu estava estudando na Alemanha, né? E estava fazendo estágio na BMW, que era em Munique. Daí, eu já estava começando a estudar um pouco sobre energias renováveis. Acho que, na verdade, veio um pouco antes disso. Vem da minha mãe sempre me levar para fazenda de carro.
e o carro dela sempre quebrar, e eu sempre ficar pensando em carro, né? E pensar, tipo, eu era meio viciado em carro, assim, acho que como muitos jovens hoje. E fascinado, assim, por carros e tudo mais. E do meu pai, eu tenho esse lado aí do meio ambiente, né? E essa noção de que o carro polui muito, e gasolina, petróleo. Na minha época era o petróleo vai acabar, e aí o que você vai fazer quando o petróleo acabar? Não era nem tanto de mudança climática, mas já era também, né? E quando eu tinha 11 anos eu fui para Inglaterra com meu pai. Ele me elegeu presidente mirim do projeto ProAntas, de recuperação do Córrego das Antas, né, pai? Lembra? E daí eu lembro dele e a Ana, que é a esposa dele, traduzindo o projeto para poder mandar para a ONU, e mandaram esse projeto para a ONU e tal, e a gente foi selecionado e a gente foi para Londres. Encontro de 1.000 crianças em Londres. 1.000 crianças, Nem crianças foi, não, 1.000 crianças. Francês. 1.000 crianças ao redor do mundo, né? E a gente foi lá para apresentar esse projeto. E assim, com 11 anos de idade isso me marcou muito, né? Então esse lado do meio ambiente sempre pegou bastante. Daí eu, né, fast forward, passo para frente, eu lá em Munique, estudando, né, engenharia, trabalhando na BMW, fazer estágio lá, e eu queria ir para Califórnia para fazer um estágio no Vale do Silício. Eu tinha essa ideia assim, que o Vale do Silício é muito legal, muitas empresas inovadoras lá. E daí, através da BMW, eu já contei essa história algumas vezes, eu acho que aqui não. Eu queria ir para Califórnia, né? E tinha um engenheiro da Califórnia trabalhando um período lá em Munique. Aí ele pegou e estava voltando para Califórnia, depois de uns 6 meses que ele estava lá e vendendo as coisas, que ele veio com mulher, filho e tal. Aí ele fez uma lista de coisas, colocou num site e falou, gente, quem quiser aí, vocês me falam que eu vou lá e entrego na sua casa. Aí eu, é minha oportunidade de conversar com esse cara, porque esse cara é meio inatingível assim, né, durante o trabalho. Aí eu comprei um tapete dele por 20 euros, ele foi entregar na minha casa, aí eu puxei ele pra conversa. Aí eu, cara, eu queria ir pra Califórnia e, né, Como é que eu faço? fazer um estágio lá. Ele, não, cara, eu consigo uma entrevista então pra você. Aí eles fizeram a entrevista, só que essa repartição da BMW era sobre tipo uma startup deles lá, assim, né, um startup junto da BMW, um centro de desenvolvimento. Eles tinham um foco lá em carros elétricos. Aí quando eu fiz antes de fazer a entrevista, na preparação para a entrevista, eu comecei a estudar mais sobre carros elétricos, porque eu já estava estudando na faculdade lá, já tinha esse interesse, né? Isso era que ano, Aurélio? Isso foi em 2011. E eu já tinha esse interesse, né, de né, consertar os carros quebrados da minha mãe e salvar o meio ambiente por causa do meu pai. E daí, estudando para essa entrevista, aí começou a aparecer Tesla, e eu descobri que tinha um documentário que se chama Quem Matou o Carro Elétrico? Who Killed the Electric Car? Eu assisti esse documentário, cara. É um documentário de 1h20. Eu não conseguia dormir mais. Sabe quando dá aquele... Você é atingido por um trovão metafórico, assim? Caraca, velho, isso é uma revolução silenciosa, sabe? O pessoal não tá vendo isso aqui, com certeza, sabe? E tinha várias pegadas de engenharia, assim, que eu estudava na universidade, que às vezes o professor da universidade falava que não era possível, nunca vai ser possível um carro elétrico que vai de Berlim a Munique, porque a bateria é muito cara, e se carregar ela muito rápido ela vai pegar fogo, não sei o que e tal. 2 anos depois eu tava com o Tesla na porta da sala dele. Professor, vamos lá pra você ver o Tesla. Cara, ignorante. Porque assim, o pessoal às vezes fica muito preso, né? A indústria automobilística tem 100 anos. E então eles... meio que essa inércia, assim, né, de pensamento. E é o problema, assim, dessas empresas muito grandes, né? Que o pessoal vai sempre agindo por analogia. E você tem que pensar por primeiros princípios, né? Tipo, qual que é a verdade da situação e se constrói a partir disso. É uma folha em branco, assim. Então, nesse documentário, resumindo, nesse documentário eu vi um pouco sobre, né, um comecinho assim, do que seria a Tesla. E, inclusive, fizeram uma versão 2 desse documentário, Who Killed the Revenge of the Electric Car, a vingança do carro elétrico, que é muito bom também. E, inclusive, está nas referências. Se você quiser colocar aí, Lucas, as referências, o pessoal escanear com o celular, consegue ver a página. Depois eu vou te passar também. Beleza. Que aí tem todas as coisas que eu tô falando assim pra você ter certeza que eu não tô mentindo.
Daí eu me apaixonei, cara, pela ideia da Tesla, né? O que esse carro fala é que existiam carros elétricos, existiam mais carros elétricos em Nova York em 1910 do que qualquer outro tipo de carro. E o carro elétrico só não ganhou por uma questão... Isso mesmo, referências aí. Ok. Uma questão das baterias, né? E o combustível era muito barato também, na época. Então, assim, o Thomas Edison tinha um carro elétrico... e as mulheres gostavam muito de carro elétrico porque o carro a combustão, isso em 1910, não existia ainda um motor de partida. Então, para poder começar o carro a combustão, você tinha que pegar uma manivela, conectar lá, girar a manivela. E quando os pistões começavam a queimar e, né, fazer a combustão, aquele negócio que você conhece lá, a manivela girava junto com o motor. E às vezes quebrava o braço da pessoa, entendeu? E então, para as mulheres, o carro elétrico era muito melhor, assim. Aí esse documentário, ele vai, tipo, um detetive, assim, tentando achar quem que matou o carro elétrico. Porque por que o carro elétrico não vingou, entendeu? Na década de 90, por exemplo, o Tom Hanks, lembra o Tom Hanks? Tom Hanks. Ele tá no The Night Show, conversando lá, explicando que ele ama o carro elétrico dele, não sei o quê, um carro elétrico que a GM produziu. E eles produziram porque eles foram forçados pelo governo regional lá da Califórnia, do estado, né? Eles falaram, se você quiser vender carros elétricos... A Califórnia, que é um dos... se fosse um país independente, seria a quinta economia do mundo. Se vocês querem vender carros na Califórnia, 1% dos carros que você vendem aqui tem que ser sem emissões. Aí não fala se tem que ser elétrico, se tem que ser a hidrogênio e tal. Aí as concessionárias começaram a fazer carros elétricos. E tinham vários carros elétricos. Isso na década de 80, 90. Só que aí, ao mesmo tempo que eles produziram os carros, eles também processaram o governo. Processaram o governo, e quando eles ganharam o processo na justiça, que foi meio que injustiçado, porque um dos jurados lá, os juízes, ele trabalhava na indústria do hidrogênio, não sei o que e tal, tem toda uma coisa por trás. E quando eles ganharam esse processo, os carros não eram vendidos, eles eram um sistema de leasing. Recolheram todos os carros, destruíram todos os carros elétricos. O mesmo processo que eles fizeram com os trolleys elétricos das cidades para o transporte público, que eles também compravam as empresas de transporte público que era elétrico. Recolhia tudo, né? Destruía tudo e fazia avenida de novo. Aí recolheram os carros elétricos, o pessoal chorando, cara, pelos carros elétricos deles, assim, sabe? Eles escreveram um cheque gigante, assim, de $1 milhão, falando, GM, a gente paga esse dinheiro aqui, dá o carro pra gente, pelo amor de Deus. E eles não fizeram, né? Eles falaram que era que não dava dinheiro, não sei o que e tal, a tecnologia não é boa o suficiente, mas... aí o documentário, ele vai mais a fundo nisso. Não vou tentar falar tudo que ele fala aqui, deixar um pouquinho pra você assistir depois também, se tiver interesse. Tá no QR Code. Tá no QR Code. Então foi dessa forma que eu me apaixonei, assim. E o Elon Musk era uma figura, já na época, um pouco controversa. Não controversa, assim, ele era mais visto como um entrepreneur mesmo. Um cara que tá... Né, ele propunha coisas muito audaciosas. Inusitadas. Fora do comum, né? Um carro elétrico que vai rodar 600 km. Todo mundo... Como? Impossível. Isso nunca vai existir. Isso vai existir daqui a 50 anos. As baterias não são boas o suficiente. É muito caro, não sei o quê. O pessoal... E mesmo se você conseguir resolver o problema, ninguém vai comprar. O pessoal não tem interesse e tal. Então, vários empecilhos assim... E vários artigos nos jornais falando que a Tesla ia morrer, né? Acho que tem um site na internet que fala o número de vezes que falaram que a Tesla ia morrer. Exato. É mais de 150 artigos lá, assim, sabe? Explicando tintim por tintim porque Isso que a ideia não vai dar certo. aconteceu com o SpaceX também, né? SpaceX, exatamente. Mas o SpaceX chegou bem perto de a falência. A Tesla também, né? Várias vezes. E não sei, tá respondida? Tá respondido. Era isso que você queria saber? Tá mais que respondido. A primeira sim, eu acho que eu pergunta até do me Davi, delonguei um né? pouco. A primeira pergunta. Primeira Você pergunta. deve ter mais umas duas, né? Tenho várias. 2.000. Vamos lá, Davi. Bora. Então, você saiu da faculdade já com o emprego na mesa, né? Sim. E aí eu queria saber o que você acha que foi primordial para isso. Falar alemão. Justo. Porque o meu chefe lá na Califórnia, ele é alemão. E a esposa dele não fala alemão
ela fala, acho que fala bem assim, mas não conversava com ele, os filhos dele nem estavam aprendendo alemão, no trabalho ele não tinha ninguém para falar alemão, e eu falava alemão com ele. E aí ele gostou muito de mim, a gente desenvolveu uma amizade, né, e tudo. E assim, eu acredito que meu trabalho lá era muito bom também, né, pra eles. Eles me deram um emprego de engenheiro antes de eu sair da faculdade, na verdade. Porque eu fui lá fazer um estágio durante a faculdade, ainda faltaram várias matérias, aí tipo, eu tava trabalhando na Tesla, aí eu ia pra Europa, até falar um alô aí pro Leandro Lima, se estiver me escutando, Leandro, muito obrigado. O cara ficava assistindo as aulas, porque na Alemanha não tem esse negócio de presença, né? Você não precisa ir na aula se não quiser. Aí só vai no final do semestre lá e faz a prova. Aí eu chegava lá, tipo, 2 semanas antes, aí o Leandro, cara, vai cair isso aqui, isso aqui, isso aqui. Me passava, assim, a matéria do semestre em 2 dias. Eu lá fazia a prova e passava na prova. O Leandro não está na Tesla, não, ele está na Apple. O Leandro está na Apple. Ele tá fazendo o chip lá do iPhone 16, 17, 18, tudo. Um abraço, Leandro. Um abraço, Se Leandro. estiver ouvindo. Meu melhor amigo, cara. A gente foi junto pra Europa. Assim, foi uma história bem doida, assim, de eu buscar bastante, sabe, várias avenidas que nem existiam ainda, assim, abrir portas que não existiam pra gente poder conseguir ir. Aprendi a palavra exceção em alemão, Ausnahme. E o cara que tava do outro lado da linha, lá na universidade, ele era casado com uma brasileira. Ele falou, você quer dar um jeitinho brasileiro? Um jeitinho. Não, cara, vamos... É porque assim, ele abriu a cooperação com a Unicamp, né? Na Universidade Técnica de Munique. Stefan Hollensteiner é o nome desse cara. E eles lançaram no jornal, aí eu vi o jornal e já liguei lá direto, que eu estava aprendendo alemão na época. E daí eu conversei com ele, né? Falei que eu queria ir e tal. Ele, não, deixa pro semestre que vem. Só que no semestre que vem eu teria que competir com 15 mil crânios da Unicamp para poder, sei lá, 2 ou 3 vagas para poder ir para Munique. Eu falei, não, vamos nesse semestre mesmo. Ele, cara, eu vou ver aqui se dá tempo. Aí ele fez os trâmites legais lá e conseguimos. Aí fiz a prova de alemão também. Eu posso fazer uma pergunta em cima da pergunta do Davi? A questão do alemão. Você falou do alemão. Antes, para poder ir para a Europa, você teve que aprender alemão. Foi fundamental isso? Sim, fundamental. Você está num país sem falar a língua, né? E também o pessoal, ele, quando chega num país novo e tal, tem uma depressão que vem, não sei o quê. Pra mim foi festa e tipo, nossa, finalmente eu vou poder falar alemão aqui, que é o que eu tô aprendendo há bastante tempo. 6 meses no caso, né? Sei lá, 1 ano. E eu fiquei bem animado, assim. E essa questão do alemão eu falo assim pelo desenvolvimento dessa amizade que eu tinha com o meu chefe, né? Porque não sei se fosse outro chefe ou se por algum outro motivo assim a gente teria eu teria tido essa oportunidade de ganhar essa proposta de emprego antes de me formar, né? Eu ia fazer um mestrado em Singapura para desenvolver um app lá, nem sei por que era, mas aí eles, o meu chefe vendo, né, que eu iria para outro lugar e tal, ele não queria me perder lá na Tesla. E também pela nossa amizade, assim, né? De falar alemão com ele, conseguir explicar as coisas direitinho. E eu fazia a parte de controle de qualidade de software. Então, todo dia, toda hora tem um software novo, aí tem que verificar os erros, assim. E às vezes eles me davam uma tarefa maçante, sabe? Às vezes tem problemas no software que só aparecem raramente. Sei lá, 1 vez a cada 100 vezes você faz. Aí, Zé Aurélio, vão ter que repetir esse teste 100 vezes. Aí ou eu automatizava o teste, né? Criava um código em Python para poder fazer ele várias vezes sozinho. Ou então eu fazia 200 vezes. 300 vezes, sabe? Essa coisa de persistência é uma coisa que eu aprendi muito com a meditação, assim, sabe? De paciência, persistência. E um trabalho bem feito, né, cara? Nem que seja para limpar o banheiro, mas, sabe? Você limpar o banheiro, o cara fala, caramba, velho, eu posso dar mais responsabilidade para esse cara, porque eu tô vendo que ele sempre faz um trabalho bem feito, não importa qual trabalho que é. Entendi. Falando mais ou menos sobre isso, você, querendo ou não, foi muito bem sucedido dentro da faculdade. Você acha que o que você aprendeu dentro do curso foi suficiente ou você teve muita ajuda de projetos extracurriculares? Com certeza, projetos extracurriculares, cara. Assim, eu não era um aluno de ponta, sabe? Não tinha nota 10 e tudo. Mediano, assim. 7,5, 8 na faculdade, né?
Porque na escola eu era alto, assim, né? Aqui no Galileu, inclusive, era do ninho de cobras, não sei o quê. Tinha esse negócio, né? Que tinha maiores notas lá. Mas antes do Galileu teve a oficina, né? Oficina da criança. A primeira escola dele chamava oficina. Era para ser carro mesmo, né? Então eu me achava muito inteligente na época da escola, né? Uhum. Só que aí quando você vai pra faculdade, eu entendi que eu não tinha inteligência quase nenhuma em comparação ao pessoal lá, sabe? O pessoal muito inteligente mesmo. Até o pessoal do Nordeste e tal. Inclusive tem um amigo nosso que, quando ele vier pro Brasil, ele vai fazer um podcast aqui também, Rafael Alexandre. O Rafael. Hoje ele é doutor e ele trabalha com mecânica de fluidos, que é uma das coisas mais difíceis assim da física, cara. O trabalho de doutorado dele, cara, foi de proteção de aeronaves em tempestades, tipo, como você protege um avião de um raio. Tá Um morando cara onde? bem crânio. Então, assim, eu acho que esse negócio da humildade assim é importante, viu? Porque sempre tem um cara com a cabeça maior que a sua. Exatamente. Esse Rafael aí tá As morando duas, onde? tá? Oi? Rafael tá morando onde? Na Europa, Ele tá morando na França, na França. em França. Paris. Ele está chegando, ele vem de setembro, parece, Aurélio? Agosto, setembro. Agosto. Lucas, reserva aí, viu? Fazer umas perguntas pra ele também, o cara vai responder melhor do que eu. Tem muita gente que fala aí, tipo, que ao invés de estudar você tem que trabalhar e tal pra adquirir experiência, esses trem aí. Uhum. Você acha que, falando assim, claro que é importante ter um equilíbrio, mas se for pensar assim, de modo geral, é mais importante, você acha a experiência no meio do trabalho ou um perfil acadêmico mais superior, assim? Só uma pequena intervenção. Explica quem é o Davi, para quem está chegando agora. Davi Valente é um estudante do 2º ano do ensino médio, né, que veio a partir da mãe dele, a Rafaela Valente, amiga da mãe do Aurélio. E nisso ele teve algumas dúvidas, né, sobre o Aurélio, essa questão da engenharia elétrica. E a gente trouxe ele até o podcast para estar tirando essas dúvidas aqui ao vivo, né, a cores aqui com a gente, porque eu acredito que tenha outros jovens também com essas dúvidas. Então acho que fica esclarecido, né? Perfeito. Então, É bom. Mas voltando à pergunta anterior que você tinha feito, você perguntou a questão da experiência de que se as matérias da faculdade eram suficientes, né? Isso. Ou se eu tinha que buscar fora. Especificamente, assim, no meu caso, né, na engenharia elétrica, a universidade dava uma base muito boa, sabe? Nessa questão da programação e tudo. Só que, pelo menos nessa área, quanto antes você começar, melhor, sabe? Criança de 10, 11 anos já tem material, assim, de programação, sabe? Tem uns sitezinhos, assim, que você vai pegando os blocos, aí você coloca os blocos um depois do outro e tal. Já viu? Já. Então. Então, quanto antes, melhor, para seu cérebro se acostumando com isso, né? Uhum. E sempre tá ligado nessas novas tecnologias também, né, cara? Porque tem gente que fala que programação nem vai ser necessária daqui a 10 anos. Você vai falar com a máquina e ela vai produzir ali o código muito melhor do que você poderia produzir. Então, tá em contato com a tecnologia, né? E vendo aí como é que as coisas estão se desenvolvendo. Acho que não é importante você saber responder toda a pergunta, mas é muito importante você saber como responder cada pergunta. Eu não sei, mas eu sei o lugar que eu vou procurar, que eu vou achar a resposta. Uhum. E um lugar confiável. E um lugar que, né, não tenha... Porque hoje em dia, né, é mentira, fake news, essas coisas. É muito alastrado, assim. Mas, assim, na questão da engenharia, a faculdade, né, se for uma boa faculdade, ela dá uma base muito boa. Então, você investir bastante tempo ali, aprendendo o básico, né, o fundamento. Tem um pensador aí, se chama Naval Ravikant. Ele fala: eu não quero ler todos os livros do mundo. Eu quero ler os 100 melhores livros do mundo, over and over again. Mais e mais vezes. Pra poder ir entendendo cada vez mais, né, cara? Uhum. Tipo, álgebra linear, os princípios de programação em C e tal. Você ter isso aí bem estabelecido na sua cabeça para um engenheiro, assim, é fundamental. E a partir disso você consegue construir muita coisa.
Mas assim, aí para a sua terceira pergunta, né, que é a questão de trabalho fora da faculdade. Isso. E o foco entre essa questão de focar mais em desenvolver pesquisa ou trabalhar fora. O legal na Alemanha é que você não precisa escolher entre os dois. É a mesma coisa, você pode fazer, né, que foi no meu caso também, eu estava fazendo pesquisa, né, que era a minha tese de bachelor lá, né, e ela foi feita numa empresa, né, que foi a Tesla. Então eu estava estudando o código da Tesla e tudo, e fiz uma forma de conectar o carro com uma casa inteligente, e desse jeito estava fazendo a pesquisa que é necessária para a faculdade e ao mesmo tempo carvando ali o meu lugar na indústria. Então a ciência, quando ela é aplicada, né, pelo menos na parte da engenharia, é isso, né? A engenharia é a física aplicada. Então se essa for a área que você quer trilhar, buscar oportunidades assim. Eu fui em Curitiba recentemente, fiz uma palestra lá na RPC, que é a Globo deles, para abrir um programa de startup que chama Rocket. E lá eles têm também assim, muita essa sinergia entre universidade e indústria. Inclusive dentro da universidade com os hubs de desenvolvimento de indústria, de startups. A universidade né, cria esse ambiente, né, esse espaço, salas assim para quem tem uma ideia, começar a ideia ali e tal. Aí você já está com várias outras startups, você pode pegar, né, o trabalho de outras pessoas ali para poder ajudar a sua própria startup e desenvolver os relacionamentos, né, necessários assim para sua empresa crescer e tal. E dessa forma você não precisa escolher entre os dois. Mas assim, se for para a área da física, da matemática, aí tem muita coisa que a indústria não sabe o que fazer ainda, né, no momento. Então, aí teria que ir mais para o lado acadêmico também, que é uma coisa muito válida, né? O conhecimento, ele, às vezes, que nem a questão do alemão, né? Eu poderia ter não aprendido alemão, né? Na Alemanha o pessoal fala inglês e tal, aí vendo as oportunidades que eu teria em inglês. Mas aí o meu chefe não teria alguém para conversar e provavelmente eu não teria ganhado essa proposta de emprego antes de me formar. Entendeu? Então, assim, no desenvolvimento de conhecimento, né, na universidade e tal, é muito disso também. Então, a gente desenvolve, tem teoremas matemáticos, né, que a gente, né, às vezes o cara resolve isso e consegue desenvolver o nosso conhecimento nessa área e fica anos, cara, décadas assim, sem a gente aplicar. Aí tem nessas coisas assim que depois, essa coisa agora a gente pode usar para explicar fenômenos na física quântica. Coisa assim, sabe? Teorema que o cara desenvolveu, às vezes o cara até morreu sem saber para que ele tinha resolvido aquele problema. E a gente usa depois. Tipo, se você tivesse que começar a sua carreira do zero, você faria alguma coisa diferente? Começar a minha carreira do zero. Cara, na verdade eu nem vejo como carreira, assim, pra mim foi mais paixão mesmo, sabe? Essa questão que eu falei, que é paixão pela minha mãe, né? Questão dos carros. Não sei se minha mãe ouviu, cara. Essa questão de ir pra fazenda, sempre viajar, os carros quebravam e tal. Paixão por carro. E com meu irmão também, cara. Meu irmão, Gabriel Velasco. Ele é viciado e a gente fazia pizza em casa. Aí assistia Top Gear. Não sei se vocês conhecem esse programa. Top Gear. Você me recomendava. Os 3 caras do Reino Unido. Aí eles faziam as viagens assim, testavam os carros, chamavam celebridades. E a gente assistia isso direto, cara. E essa paixão por carro, paixão pelo meio ambiente. E a Tesla foi tipo... Eu não vejo muito como carreira, sabe? Eu me apaixonei mesmo. E eu faria de graça, cara. Se não me pagassem, eu teria feito de graça. De diferente seria isso, faria de graça, né? Não, e prova disso é que quando eles não tinham me dado resposta ainda e tal, eu tava ligando para os concessionários na Alemanha falando, velho, posso pegar seu carro emprestado? Seu carro elétrico emprestado? Eu queria ir no encontro de carros elétricos, não sei o quê. Não. Aí eu faço um vídeo, eu gravo, eu te falo a performance, que é exatamente o que eu fazia na Tesla. Né? Tipo, mas o test drive, aquele simples test drive que a gente fez. Exatamente. Quando meu pai foi na Alemanha, a gente... E eu todo empolgado com essa questão do carro elétrico e tal, acho que até foi antes da... Não, foi depois de eu ter a resposta positiva da Tesla. Foi. Que inclusive o pessoal da Tesla lá, eles me emprestaram um Tesla para poder
sair com ele, sei lá, 1 hora e dar uma volta na Autobahn de Tesla. De Tesla. E na época Tesla era tipo, eles tinham produzido o quê? 2.500 carros no mundo. E era o esportivo da Tesla, né? E era o esportivo, o Tesla Roadster, cara, que hoje é uma raridade. Houve um pega com E o Porsche, preço não dele foi lá em cima. Eles estão vendendo esses carros por 150 É mil o dólares carro para que o mais. Elon Musk mandou para o espaço. Exatamente, é o carro mais rápido do mundo. Não por ele ser rápido de aceleração, é mais rápido porque ele está numa rota elíptica ao redor do Sol, Ao redor do Sol. a, sei lá, milhares de quilômetros por hora. E teve um pega com Porsche nesse carro, não é? Sim, tem esse vídeo em algum lugar, cara. E meu pai, vai devagar, vai devagar. E eu acelerando o Tesla. Pai, mas é uma oportunidade aqui, pô. Aí a gente pegou um outro carro lá, a gente dirigiu uns 5 carros elétricos. Tinha um que chamava Mitsubishi i-MiEV. Aí a gente pegou na concessionária, nem o pessoal da concessionária sabia direito como funcionava o carro, sabe? Acho que eles achavam que carregava por indução, sei lá. Aí entregaram o carro pra gente, aí tava mostrando lá 96. Aí eu, 96? 96 o quê? Quilômetros, né? Deve ser 96 quilômetros que ele pode ir nesse carro. Beleza. Aí a gente saiu, estamos rodando a cidade e tal. Vamos ali na minha casa e vamos voltar. Devia ser lá uns 10, 15 quilômetros. Aí a gente foi 96, 97, 98, 99. Ué, Descendo, só baixando. a bateria tá se autocarregando, é geração espontânea de energia, não sei o quê. Aí eu, cara, eu acho que não é a bateria, eu acho que é quilômetros rodados, não é, não é quilômetros restantes. E o carro tinha 100 quilômetros de bateria só. No inverno, no meio de um túnel na Alemanha, horário do rush, 6 horas da tarde. E o povo indo voltando do trabalho, não sei o que e tal. Não é que acaba a bateria do carro, velho, dentro do túnel. Não, acabou a bateria que não ligava o aquecedor mais. E meu pai lá morrendo de frio dentro do carro. Que era inverno na Alemanha. Aí vai eu ligar pro pessoal da concessionária, ô, seu carro parou aqui no test drive. Tem esse vídeo em algum lugar também. Depois Tem esse vou vídeo. colocar nas referências depois, Lucas. Coloca as referências aí de novo, pessoal. Quem não pegou as referências, Pode vir pegar, que não dói nada. Aproveitar o final de semana. Ai. Aí. aí. Mas foi muito engraçada essa história, cara. Imagina mesmo. Mais perguntas? Falando sobre os investimentos, Certo. como que você começou nessa área? Cara, no investimento... eu pensei muito sobre essa questão, velho. E, assim, pra quem tá pensando em investir e tal, você tá começando de uma base pequena, tô falando pra quem tá na escola ainda, se desenvolvendo e tal. É importante, cara, que tenha retornos assimétricos. Porque se você investir, sei lá, vamos supor que você tenha R$1.000. Ah, vou dobrar esses R$1.000, eu vou descobrir como é que eu vou fazer para dobrar esses R$1.000, fazer, sei lá, emprestar para um agiota, alguma coisa assim e tal. Beleza, se tiver um ótimo retorno, em um ano você vai ter R$2.000. Com R$2.000 você não vai fazer muita coisa. Então, para você ter um retorno assimétrico, exponencial, você tem que investir esse dinheiro em você mesmo. Porque você consegue se dar um retorno muito grande. No sentido de que você pode ter um salário de R$1.000, entendeu? Você vai trabalhar por isso, sei lá, você trabalha num lugar todo mês de assistente, alguma coisa assim, você vai ter, sei lá, R$1.000, em 2 meses tem 2.000, 3 meses tem 4.000, sabe? 4 meses tem 4.000. Então é importante, sim, no começo, quando você está começando, investir em você mesmo para você criar uma base. E eu até fiz umas contas em relação a isso antes de vir para cá, para que você tenha uma ideia do que é o crescimento exponencial. É importante que você tenha todo mês uma quantidade que você possa reservar, sabe? Então você tem que fazer bem esse cálculo aí. E quanto mais você consegue reservar e investir, maior vai ser o retorno. Por exemplo, se você pegar 10 mil... Eu vou falar em dólares hoje, porque vou mencionar outras coisas relacionadas ao dólar. Se você pegar 10 mil dólares, investir por 50 anos no S&P 500, que é
as 500 empresas mais valiosas dos Estados Unidos. Você pode comprar isso em qualquer banco, assim, sabe? Consegue investir. Banco que tem investimento nos Estados Unidos. Dá um retorno, em média, de 10% ao ano. Isso daí tirando a inflação e tal. Em 50 anos, desses 10 mil dólares, você vai ter $1 milhão. De 10 mil. Só que agora, se você, todo mês, você for colocando $100 a mais, no final de 50 anos, você tem $3 milhões. Se em vez de $100 todo mês, você colocar 500, no final de 50 anos, você vai ter $10 milhões. E se em vez de $500 todo mês, você colocar $1.000 a mais todo mês, você vai ter $18 milhões no final, depois de 50 anos. Então, isso mostra que essa questão do juros sobre juros, sabe? Juros compostos, crescimento exponencial, isso faz uma diferença brutal, cara. E o que isso volta à sua questão inicial? Você ter uma quantidade todo mês livre para investir, você vai conseguir ter independência financeira. E a questão da independência financeira é um jogo que você tem que ganhar enquanto você está jovem. Lucas, se eu conseguir mostrar o vídeo, acho que agora é o momento. Esse vídeo, ele é bem icônico disso. Aí, ó. Aventador. O cara venceu na vida. Tá no Aventador. Esse vídeo é muito interessante. E ele tá morrendo de rir, tá, gente? Ele não tá feliz, não. Só que, eu nem sei se o carro é dele, mas ilustra um pouco, sabe, cara? Tipo, é legal você ter um Aventador, mas se não conseguir entrar e sair dele, cara, qual que é, né? De que vai adiantar? Você tem que... você poder ganhar no jogo, cara, você tem que ter tempo e dinheiro, são as duas coisas, né? Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, você não tem tempo para poder usufruir dele. Ou então só vai ter... Oi? Ele demorou ou investiu mal? Não conheço quem é esse rapaz aí, mas... Não, por aí, né? O vídeo é só ilustrativo. Dessa questão de também não adianta, né, ser jovem e tudo mais e não ter dinheiro nenhum para, né, poder sobreviver e tal. Então a questão é essa, de ganhar nesse jogo cedo. E para você ganhar cedo, você tem que entender duas coisas, lógica e matemática. A lógica para você poder entender como é que o mundo funciona, né, e tal, onde investir o seu tempo e onde estacionar o seu capital. E essa questão aí dos juros compostos, que se você tiver uma quantidade grande sobrando todo mês, ela vai, sabe, R$20 que você investir hoje, daqui a 50 anos são R$1.000, entendeu? Então é esse ponto aí que eu queria que ficasse em foco, assim. Tem um fato também que a pessoa tem que saber perder, né? Saber perder? Porque às vezes os investimentos, às vezes dá errado, nem sempre dá certo. Assim, a questão do investimento, né, ela... O Warren Buffett, que é considerado um dos maiores investidores do planeta, né, ele fala que não sei nem se ele fala isso, mas tem um ditado que fala que no short term, no tempo mais curto, o mercado de ações, por exemplo, ele é uma máquina de votos. Todo mundo vota para poder falar o que gosta mais. Então é uma coisa muito de psicologia humana, né? Aparece uma coisa nova, todo mundo, uau, que da hora! Aí depois vem outra coisa e todo mundo já muda o foco, né? Avestruz Master. Exatamente. Também essas coisas assim, né? Então o pessoal se exalta muito e depois também quando o negócio vai caindo, o pessoal já entra numa depressão geral, assim, né? E todo mundo, não, mas tá caindo, vamos vender. E tá subindo, vamos comprar, que é tipo o oposto, assim, né? Do que você deveria pensar, né? Você tem que pensar mais como uma coisa, um tomate no supermercado. O tomate tá caro. Não, o tomate tá caro, eu vou comprar menos tomate. O tomate tá barato e eu gosto de tomate, então, né? Que ótimo. Mas o pessoal não, o pessoal comprou tomate, vai lá no supermercado, nossa, mas caiu o preço do tomate agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Você vai pagar menos pelo tomate, você não gosta dele? Então tem muito essa questão da psicologia, né? Mas aí in the long term, né,
para tempos mais largos, assim, o mercado de ações, it's a weighing machine. É uma máquina de peso, né? E o peso é do real valor que as empresas, né, estão trazendo para a sociedade. Então, a ideia também é se encontrar empresas que têm um valor muito grande, mas que por essa psicologia assim, né, de manada, que o pessoal não consegue controlar as emoções e tal, você consegue, né, comprar coisas que têm muito peso por um valor mais acessível, pelo menos por um valor justo. Eu posso encaixar uma pergunta na pergunta do Davi? Você falou investimento em empresa. É uma boa hoje investir na Tesla? Eu diria que as pessoas devem investir no que elas conhecem. Então, para responder essa pergunta, eu tenho que fazer outra pergunta. Você conhece da Tesla, você conhece de mercado de ações, você conhece de taxa de juros, qual que é a influência que isso tem sobre o mercado de ações? Tem que fazer várias perguntas. Outra pergunta é qual o seu tempo de investimento. Você vai investir o salário que você vai precisar daqui a 15 dias? Ou você vai investir... essa questão do investimento. E quem faz esse tipo de recomendação, né, são geralmente profissionais. Inclusive, a gente não pode nem fazer isso num perfil público assim. Né? Isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento. É uma questão questão legal até. Senão pode ser feito. Eu posso falar do que eu faço, né? Que é que eu tenho, né, a maior parte do meu capital estacionado aí porque eu acredito que ela está resolvendo problemas que são necessários de serem resolvidos. São coisas que a sociedade... A questão de você criar uma empresa, né, uma empresa existir, é você conseguir... entregar para a sociedade o que ela precisa e que ela não está conseguindo resolver. Em escala. Se você conseguir fazer isso, a sua startup, né, a sua empresa vai ter bastante sucesso. Então, se um bom momento de investir na Tesla ou não, isso aí vai numa coisa muito individual de cada pessoa. De momento, mas para mim, eu acredito muito que, né, ela vai continuar crescendo aí. Talvez não tanto quanto antes, né, pelas projeções aí, questão de taxa de juros e tudo mais. De concorrência. Mas ao meu ver, assim, né, são 100 milhões de carros elétricos vendidos todo ano. Não, de carros. 100 milhões de carros vendidos todo ano. E a frota é quase 1 bilhão de veículos no mundo. E nessa questão das mudanças climáticas, né, na própria questão da gasolina, ineficiência, questão da saúde das pessoas, a maior parte dos poluentes que a gente tem contato nas cidades é por causa de carro, problema respiratório. E tem órgãos, inclusive nos Estados Unidos, que colocam um preço nisso. O preço desses danos à saúde, das pessoas que morrem, das pessoas que estão no hospital, das pessoas que perdem dias de trabalho por conta de problemas respiratórios. Isso tem um custo muito grande para a sociedade. Então, esses são problemas que a gente tem que resolver o mais rápido possível. Mesmo se você acreditar ou não acreditar que o clima está mudando e que nós estamos causando essas mudanças no clima, são coisas que a gente está respirando, essas partículas aí e tudo. Então, o carro elétrico, para mim, é uma coisa óbvia que tem que acontecer. O mercado é de 100 milhões de carros por ano e, atualmente, menos de 5% dos carros vendidos são elétricos. Então, o potencial de crescimento é gigantesco. Vamos falar de café? Eu ia falar. Um bom investimento é você tomar esse café aqui. Exatamente. Salve o café, que salva seus dias. Você toma café, Davi? Eu tomo todo dia. Com açúcar ou sem açúcar? Com adoçante. Com adoçante. Aí, é diferencial. Diferente, né? Ele veio com adoçante, eu já não estava esperando essa. Não é minha praia. Não. Não, Você é com açúcar. Açúcar. Então, você que gosta com açúcar, sem açúcar ou com adoçante, esse café aqui é ideal para você. Salve o café, nosso patrocinador aqui, presente conosco sempre. E também falar do nosso outro patrocinador, Compensados Anápolis. Aqui no QR Code aqui em cima. Acesse também para estar vendo os produtos lá da loja. Uma loja
espetacular. E lembrar você também que ainda não curtiu o vídeo, que está aqui até agora, para curtir. Se não está inscrito no canal, também se inscreva para receber os próximos podcasts. Se não ativou o sininho também, ativa aí, né, o sininho e o Peter Pan, que eu brinco, Plim, né? Plim, plim, plim. Ativa aí também e comente o que você está achando do podcast. Vou jogar a bola agora pro Davi. Podcast. Joga muito forte, não, senão vai... Então tá, Tem mais alguma Quem pergunta? vai perguntar agora? O Davi ou o Aurélio vai perguntar pro Davi? Não sei. Eu vou perguntar pro Davi. Ai. Qual a próxima pergunta? Esse café aí é bom? É filho de bom. quem? Vou querer provar depois, hein? Oi, já tô, ó. Conseguimos. Se fosse pra você selecionar uns 5 livros, você tem em casa e o resto você queimar. Ó, Ai, Você ai. escolheria? ia dar uma fogueira grande, hein? 5 livros. Cara, eu pegaria a trilogia do Yuval Noah Harari, que eu acho que ele consegue resumir muito bem assim o passado, presente e futuro da sociedade. Que é o primeiro livro se chama Sapiens. Ele resume assim a história da humanidade em um livro, cara, que é um feito assim impressionante. E ele inclusive é professor de uma técnica de meditação que eu faço também, que eu faço desde os 14 anos de idade. Inclusive recomendo bastante, cara, essa coisa da meditação, né? Voltando à parte de investimento, você tem que saber ser o senhor das suas emoções, sabe? E para você conseguir isso, você tem que conviver com elas por muito tempo. E essa meditação é um curso assim de imersão de 10 dias. Você fica 10 dias sem conversar. É uma proposta assim que no mundo ele é muito antitético assim a nossa forma de viver hoje, né? Com celular e tudo em contato e tal. Ele te dá tempo para as coisas que estão dentro de você assim irem vindo à tona, sabe? Daí vem memórias boas, ruins, traumas, coisas do presente, passado, futuro, medo, tudo. E vai tudo à flor da pele, assim. É como se você estivesse chegando ao inbox zero da sua cabeça. Você vai lendo cada mensagem que tem na sua cabeça, vai arquivando, vai respondendo, vai, sabe? Até você ter a caixa de entrada livre. Que aí você sai de lá, assim, você não vai perder peso, talvez um pouco pela comida lá que é vegetariana, mas você sai de lá 100 quilos mais leve, sabe? Com a cabeça boa, assim, para poder... E com a estabilidade também, né? Saber, é uma ferramenta para você poder saber lidar com as emoções, conforme elas virem. E nessa questão de investimento, você tem que saber lidar com as emoções. Então, o primeiro livro dele, Sapiens. O segundo livro dele se chama Homo Deus, que é falando do futuro, inteligência artificial, biomecânica, dessa fusão assim do homem com a tecnologia. Ele fala um pouco também dessa questão de realidade simulada, né? Se você tem jogos hoje que são fotorrealistas, né? Ou que está próximo disso. Se continuar chegando mais e mais perto disso, com realidade virtual e tudo, você vai conseguir simular a realidade. E simular a realidade é muito mais fácil do que você ter a realidade base, né? Tipo, você consegue simular várias ao mesmo tempo. Então, meio que a probabilidade da gente estar na realidade base e tal é meio baixa. Então, talvez a gente esteja no mundo simulado, ele fala disso. Esse seria o segundo livro. E o terceiro livro é 21 Perguntas para o Século XXI. Que é falando assim da questão política, né, da questão, falando do nosso momento assim no século. Então é bem isso, passado, 21 perguntas, presente, onde a gente está agora, e Homo Deus, futuro. Aí tivessem outros 2 livros, né? Você falou 5? Isso. Cara, eu jogaria aí biografias, tipo a biografia do Elon Musk. Eu acho que me ajudou muito assim pela minha conexão assim com a Tesla, né? E colocaria também o livro sobre criptomoedas, bitcoins. E nem explicando muito assim sobre a mecânica do Bitcoin, é mais tipo a história com que foi inusitada, sabe? E a questão de o cara ter resolvido um problema de engenharia de software
que há muitos e muitos anos assim a gente não conseguia resolver, que é a questão da escassez digital. Porque essa questão do dinheiro, né? Dinheiro é uma forma de demonstrar riqueza, né? Tipo, você ter um ranking assim na sociedade, tipo, de energia financeira, né? Quem tem mais energia financeira do que quem? Você precisa de alguma coisa escassa para poder demonstrar isso. E o Bitcoin foi a primeira vez, né, que a gente conseguiu demonstrar a escassez de uma forma digital. Então, é o ouro digital, assim, né? Criptomoedas é uma coisa que eu sou bem apaixonado também. Por essa questão, né, de ser uma forma de dinheiro melhor do que qualquer outro dinheiro que já foi inventado pela raça humana. E a gente já usou vários tem um livro que chama, podem ser 6 livros, não, mas só assim, que se chama Dívida, os primeiros 5.000 anos. Ele conta a história do dinheiro assim, de uma forma um pouco diferente, porque o que a gente aprende na escola é esse mito da troca, né? Que o sapateiro precisava trocar, precisava comprar ovo, mas aí o cara que vendia ovo não precisava de sapato, porque já tinha sapato. Aí eles foram criar o dinheiro magicamente. Mas esse livro ele conta uma história um pouco diferente, assim, que na verdade a moeda ela foi inventada na época feudal, assim, como uma forma de formar um exército, porque o senhor feudal, né, que tinha um castelo e tal, para proteger o castelo, fala, não, se vocês quiserem morar aqui, vocês vão ter que pagar um salário. Não, salário não, vocês vão ter que pagar tributo ao governo, imposto, você vai ter que pagar imposto. E beleza, mas como que eu vou pagar imposto? Você vai pagar com a moeda que a gente tem aqui. Beleza, como que eu vou ganhar essa moeda? Você tem que ir para a guerra. Então, e aí como soldado você vai ganhar um salário, né? Aí com isso, o soldo, né? O soldo, para você poder pagar o imposto, para você poder morar lá. E, então essa é a forma que ele coloca assim, né, que foi criado o dinheiro, porque antes o dinheiro era mais uma coisa representativa, assim, né? Tinham tribos indígenas que inclusive tinham pedras gigantes assim como forma de dinheiro. Você não conseguia mover as pedras, mas só falar, essa pedra é minha, essa pedra é sua e tal. Aí quando tinha um casamento, quando sei lá, é um livro muito legal, cara. Fala assim sobre essa história do dinheiro. Qual que você vai ler primeiro, Davi? Vou ver. A biografia do Elon Musk é bem legal, bem dinâmica, assim. Inclusive tem uma nova que saiu com Walter Isaacson, que é o mesmo cara que escreveu a biografia do Newton, escreveu a biografia do Leonardo da Vinci. Não de Da Vinci. Dá 20 ou dá 50? Da 1000. Dá 1000? É. Não, mas eu digitei aqui todos os nomes que você falou, só que eu não sei se tá certo. Então eu vou te pedir depois, que eu vou deixar disponível aqui nos comentários para quem também tiver interesse. E tá nas referências. E tá nas referências também. É, Lucas? As referências vão ficar aí. Pode colocar novamente, aí, ó, nas referências. Próxima pergunta. Para fechar. Certo. Eu achei que você tinha pelo menos mais umas 20 perguntas. Mas aí a gente Pro vai tomar a próximo noite podcast. inteira. Isso a gente faz depois. Se você fosse morrer amanhã, Tomorrow. como você gostaria de ser lembrado? Nossa, Como que você se pergunta. lembrar? Nossa, aí. E agora? Poxa. Mais profunda que a minha, né? Aí você me abraçou sem me apertar. Não, você me apertou sem me abraçar. Me abraçar. Bolei as trocas. Troquei as bolas. Será amanhã? Responda quem? Ele não Como tava eu gostaria preparado. de ser lembrado? Davi, eu vivo a minha vida de uma forma que a cada momento eu tento agir de forma, sabe, com as pessoas, e eu erro muito, né, cara, com certeza, né, a gente pisa na bola e tal, mas cada dia mais eu tento viver como se minha morte estivesse próxima. Você agir no imediato como se a morte estivesse próxima e ao mesmo tempo ir pensando a longo prazo também, né? Porque senão eu ia me entupir de açúcar e usar todas as drogas do planeta e tal, né? Porque não existe amanhã, não é bem assim. Você jogar os dois jogos ao mesmo tempo.
os encontros que você tem com as pessoas, as interações, é como se fosse a última vez. E ao mesmo tempo jogar esse coisa de longo prazo, assim, de ir na academia, de investir para o futuro, de, né, ter projetos de longa data e tal, construir essas coisas assim. Os maiores ganhos na vida, elas vêm desses crescimentos exponenciais. E não é só investimento, é também investimento em relacionamentos, né, de você encontrar uma pessoa legal, investir nesse relacionamento, criar uma família e tudo mais. Então eu gostaria de ser lembrado pelas coisas que eu estou fazendo agora. Né? Eu acho que pelo menos, meu intuito é plantar, assim, né? Relacionamentos bons, estar mais próximo da minha família, inclusive aí fazer uma chamada agora para a Toca do Aurélio, que acontece quinzenalmente, toda sexta-feira, uma sim ou não. Toda sexta-feira quinzenal. Né? Lá na minha casa. Não vou falar aqui por uma questão de segurança, mas claro. Quem quiser, vai nas referências aí. Tem meu Instagram também, mandou um direct lá. A gente conta umas piadas e tal. Nós já estamos estudando para fazer no Teatro São Francisco. Logo ao fechar uma parceria, levar para o teatro, porque está crescendo a frequência. Isso é uma coisa orgânica, pô. Vamos deixar crescer devagarzinho, sem atropelar as coisas. E tem uma frase que eu gosto muito, cara, que é: se eu pudesse ser lembrado por ela, acho que já seria uma grande vitória. Que é... A frase não é minha, tá? Mas, assim, ela me marcou muito. Você fala inglês? Um pouquinho? Fala. Beleza. A calm mind, a fit body, and a house full of love. Those are things you cannot buy. Então, é uma mente tranquila, um corpo sadio e um lar cheio de amor. São coisas que você não pode comprar. Se eu pudesse ser lembrado por isso aí, já vai ser uma grande história. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu não fiz ainda, você também, ao entrevistador. Eu queria fazer... Quer fazer primeiro? Não, pode ir primeiro. Davi, como é que você avalia a entrevista do Aurélio? Como é que foi? Você acha que ela poderá ser útil para mais alguém? Acho que sim, acho que foi bem bacana e acho que são temas que são muito pertinentes aí, principalmente no público mais juvenil atualmente. Sim, sim. Inclusive eu estou aberto a... Se tiver algum professor de escola ouvindo, alguma coisa assim, quiser, né, conversar com as crianças, assim, acho que é... Pô, vou te fazer uma palestra lá em Goiânia. Cara, na hora. Colocar os meninos do Tesla também. Mas beleza, assistirem o podcast. Mas a palestra dá uma audiência a mais. Com certeza. Ao vivo, né? E eu vou poder comer aquele misto da escola lá, que é gostoso pra caramba. A sua, o Davi. Você fez a minha. Fiz? Fez. Então faça outra. Aí você me pegou desprevenida. De que forma ele poderá replicar isso, multiplicar isso? Ele agora, depois de hoje, alguma coisa parecida. Agora, com certeza, ele vai repassar, né, pra frente. Como? A iniciativa da palestra lá Já para é jovem um já bom é começo, uma forma, né? Eu só tenho a agradecer, Davi, Eu que agradeço. pela iniciativa. Não é todo mundo que tem essa coragem, essa disponibilidade de vir, que é algo novo, né? Igual eu te perguntei se você já tinha participado. Então, aqui está aberto, as portas estão abertas, caso você queira voltar novamente. Parabéns por essa mente já tão avançada. A porta tá trancada, mas a gente Não, abre ela pra você. É só bater, viu? Só bater que a gente abre. Então, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Profissionalismo. Aurélio Rosa, muito obrigada por estar conosco aqui novamente. É pra eu ir embora já? Não, se quiser ficar mais, eu só tô É que eu queria tomar do café aí. Queria tomar do café. Não, isso aí, no backstage. Aurélio, agora para você, esse tipo de questão que o Davi trouxe, as perguntas, as dúvidas dele, isso acontece com frequência com outras pessoas da idade dele? Sim, você? bastante frequência. Eu acho que se tudo não der certo, para mim eu posso virar animador de festa juvenil. Porque eu tenho todos os brinquedos, né? O Tesla, eu gosto de drones, aquele de FPV que coloca óculos, sabe? Questão de investimento e tal. Assim, tem bastante sucesso. Até de crianças, tem que ver ele com drone, as crianças tentando pegar o drone.
É muito bonitinho. Então, e eu queria te falar uma coisa, cara. Você tem o maior bem do universo, que é tempo. Tempo. Você tem mais do que eu. E tem que utilizar bem esse tempo que você tem, porque é a sua joia mais rara. Sabe? Você nunca mais vai poder fazer coisas quando você tinha 16 anos de idade, entendeu? O cara mais rico do mundo não vai conseguir ter a experiência que você tem agora aos 16 anos, tipo, sei lá, ir pra Pirenópolis. Às vezes o cara tem muito dinheiro, mas nunca teve tempo para poder ir pra Pirenópolis. Vai poder ir, mas ele tá com a idade mais avançada, entendeu? Então, de pensar bem, assim, investir em você mesmo, no começo agora, essas questões de investir, né, fora e tal. Mas primeiro você, primeiro foco da vida. Gostei muito de você ter vindo, cara, de conhecer. Nós também. Você tem alguma mensagem para os jovens também? Alguma mensagem para os jovens? Isso. Jovem? Seria o tempo também? Essa questão do tempo? Eu acho que é a mesma mensagem pro Davi. Essa mensagem foi boa. Não tenho Nada. nada de... Eu acho que falando com você eu tento falar assim com tudo que você representa também, que são milhares de jovens no Brasil hoje. Obrigado, viu, Aurélio? Obrigado pela presença, obrigado, Davi. Obrigado, Júlia, pela apresentação. E eu gostaria de deixar bem claro e registrado para os nossos companheiros telespectadores que esse foi o segundo episódio da saga Tesla. Outros virão. Sejam bem-vindos. To be continued. Voltem sempre. E obrigado, Davi. Obrigado, Aurélio. Obrigado, Odilon. Obrigado, Davi. Obrigado, Aurélio. Obrigado, Júlia. Obrigado, Odilon. Obrigado, Aurélio. Obrigado, Davi. Obrigado, Lucas. Obrigada, muita gratidão. Rafaela. Obrigado a Deus. Obrigada, Lucas. Obrigado, Estúdio Sigma. Obrigado a todos. Obrigada a todos, ao Café Salve, ao Só o Elon Musk Compensado não, né? Nápoles. Hã? Obrigado ao Willan. Aí, pô. Ao Willan Musk. Aliás, ele merece um obrigado, né, reforçado hoje. Eu tenho uma placa que eu Estamos fiz, o vivendo Detran não tá novos ouvindo, não, né? momentos, Thanks, exatamente. Elon. Thanks, Ilan. Depois eu trago essa placa. Vou trazer. No próximo episódio, Sim. ele merece esse agradecimento. Sim. Quebrando agora também a quarta parede, né, que a gente fala, agradecer também a presença da Rafaela, Rafaela Valente, da Lucimar Campos, da Leidiane também que está ali. E também a você que está nos acompanhando até agora. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Fiquem com Deus. Manda um abraço pro Elon Musk também, ele tá assistindo. Elon Musk, depois se quiser vir aqui, viu? Convidei-de. O Aurélio tá providenciando. Convidei-de pra vir, viu? Já tem Teslaide Teslaide aqui. em Anápolis Aide pra você. Exato. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.